Saudações, galera. Vamos dar início a um estudo muito importante do oitavo ano, que é o cálculo algébrico. Ou seja, a gente vai iniciar uma jornada dentro do campo algébrico. Vamos iniciar com os monômios. Então vamos lá. Vamos compreender o que é monômios e as peculiaridades desse tema. Monômio, também chamado de termo algébrico. Observe o seguinte, observe essa figura aqui que é um retângulo, né? Perceba que ela tem as medidas da base e da altura. A base desse retângulo mede x centímetros ou x metros, como preferir, e a altura desse retângulo mede y. Tudo bem? Então vamos aqui às primeiras perguntas. Qual a expressão algébrica que representa a área desse retângulo? Nós sabemos, gente, que a área é multiplicar a base do retângulo pela altura dele. Então, se eu for representar a área desse retângulo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a base, que é o x, e multiplicar pela altura, que é o y. E quando eu faço x vezes y, eu tenho um monômio xy. Então, é esse monômio que representa a área do retângulo. Letra B. Qual a expressão algébrica que representa o perímetro desse retângulo? Bom, para eu representar o perímetro do retângulo, basta eu lembrar que perímetro é a soma dos lados. Então, a expressão que representa o perímetro desse retângulo, eu pegar o lado x, somar com a altura y, somar com lá em cima, né, o outro lado x, e somar com a altura aqui do lado direito, do lado esquerdo, y. Então, nós ficamos aqui com x mais y mais x mais y. E quando a gente juntar o x ao lado do x, mais o y ao lado do y, a gente vai ficar aqui, x mais x é 2x, mais y mais y é 2y. Ficamos com essa expressão aqui que representa a área o perímetro do retângulo. Letra C. Entre as duas expressões algébricas do item A e B, existe uma diferença. Qual é a diferença? Bom, a diferença, gente, aqui a gente pode escrever de várias maneiras isso, a resposta é meio pessoal, é que na primeira expressão eu tenho um produto, né? Eu tenho duas letras que estão multiplicando. E aqui na segunda não, eu tenho uma soma. O dobro da primeira somado com o dobro da segunda. Tudo bem? Mas lá na frente a gente vai perceber que o primeiro exemplo, que a letra A é um monômio, e o segundo não. Certo? Segunda questão. Suponha um número real desconhecido representado por x. Como você representaria o dobro desse número real? Como é que a gente representaria o dobro desse número real? Bem, se o número real é representado por x, né, então o dobro desse número x é 2 vezes x, que nós podemos escrever simplesmente 2x. Letra B. O quadrado do número acrescido do próprio número. Ora, o quadrado desse número x, então o quadrado de x acrescido é somar com o próprio número. Então eu vou somar o quadrado dele com ele próprio. Eu tenho a expressão aqui que representa o item B. Vocês têm aqui a resposta, você pode conferir, tá? E vamos seguir em frente. Veja aqui a outra situação. A figura seguinte é a representação de um triângulo equilátero. Nós temos aqui um triângulozinho azul, né? Equilátero porque tem os três lados iguais. Seu lado mede d unidade de comprimento, quer dizer, cada lado tem d unidade de comprimento. A expressão algébrica que representa o perímetro desse triângulo é 3d. Realmente, d, primeiro lado, mais d, o segundo lado, mais d, o terceiro lado. Então, d mais d mais d é 3d, que é a expressão que representa o perímetro desse triângulo. Segundo exemplo, a caixa de presente lembra um bloco retangular. Realmente nós temos aqui uma caixa de presente e ela lembra esse bloco retangular que a gente chama de paralelepípedo. Tá bem? As dimensões desse bloco aqui, olha, o A é o comprimento do bloco, o B é a altura do bloco e o C é a largura do bloco. Então a expressão que representa o volume desse bloco, volume desse paralelepípedo,
que é a mesma coisa que essa caixa, é o produto do comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, A vezes B vezes C. Está aqui, ó, A vezes B vezes C é representado pelo monômio ABC. Bem, essas situações mostram expressões algébricas representadas por uma multiplicação de números e variáveis, ou por uma multiplicação de variáveis. Tudo certo? Então, olha só. Exemplo 3. Uma torneira gotejando desperdiça Y litros de água. Y litros de água em 1 hora. A expressão algébrica que representa a quantidade de água desperdiçada por esta torneira gotejando por 4 horas é o quê? É 4Y. Né? Se ela desperdiça Y litros de água em 1 hora, em 2 horas ela vai desperdiçar 2Y litros de água. Em 3 horas o triplo, 3Y litros de água. Em 4 horas, 4Y, né? 4Y litros de água. Expressões algébricas desse tipo são denominadas monômios ou termo algébrico. Então nós vimos aqui vários exemplos de expressões que representam o monômio. Bom, então vamos ver o que é o monômio. Definição. Denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas por um número, ou apenas por uma variável, que é uma letra, ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador nem no radical. Muito importante isso, gente. A variável ela não pode estar nem no denominador, se for em forma de fração, e nem dentro do radical, se tiver um símbolo de raiz. Tá? Se isso acontecer, você já não tem monômio. Vamos ver exemplos de monômios. 3x é um monômio, 7y é um monômio, x ao quadrado é outro monômio, ABC também é um monômio, menos 4k sobre 3 é outro monômio. Se aqui embaixo tivesse uma letra, isso aqui não seria monômio. Lembrem que não pode ter letra no denominador. Se tiver, não é monômio, nem dentro do radical. E 13m ao cubo n é outro monômio também. Então nós temos aqui 6 exemplos de monômio. Geralmente o monômio é formado de duas partes, um número chamado de coeficiente do monômio e uma variável ou uma multiplicação de variáveis, considerando inclusive seus expoentes, que é chamada de parte literal. Tudo bem? Então olha só, aqui nós temos o monômio 3x. Quem é o coeficiente do monômio 3x? É o número 3. Quem é a parte literal é a letra, a variável, é o x, né? Aqui nós temos outro exemplo de monômio, 7y ao quadrado sobre 8. Quem é o coeficiente? O coeficiente é a fração 7 oitavos. Tudo bem? E a parte literal é o y ao quadrado. Desculpa, aqui está ao cubo, mas não é ao cubo. Tá? Isso aqui foi um lápis que a gente corrige já já. É y ao quadrado. Pronto, corrigido. Outro exemplo, menos 10a ao cubo x. Quem é o coeficiente? É o menos 10, é o número com sinal, se houver sinal. Né? E quem é a parte literal? A ao cubo x. E as letras, inclusive, com expoentes. Aí é a parte literal. O nome está dizendo parte literal. Literal vem da palavra letra, tá bem? Esse outro monômio, menos 18. Perceba que o coeficiente desse monômio é o próprio menos 18. E ele não apresenta a parte literal. Você percebe que não tem nenhuma letra aqui ao lado do menos 18. Então, é um monômio sem parte literal. Observações. Primeiro, como o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, então nós temos que o monômio 1x a gente vai representar apenas por x. Quando você tiver apenas uma letra, é porque tem 1 ao lado dela. Então, o coeficiente vai ser 1. Mesma coisa aqui, olha, o monômio 1 ao quadrado x ao cubo, você não precisa colocar 1, coloca só o a ao quadrado x ao cubo, sabemos que tem 1 aqui ao lado da letra. A mesma coisa aqui no exemplo 1mn ao quadrado, não precisa colocar o 1. Então basta colocar o mn ao quadrado, sabemos que lá tem um coeficiente 1. A mesma coisa para um negativo, olha, menos 1x se representa simplesmente menos x, sabendo que ao lado do x tem 1, logicamente com um negativo forma um menos 1. A mesma coisa aqui, menos 1 ao quadrado y ao cubo, você vai representar apenas menos a ao quadrado x ao cubo, desculpa, não é y, é x. E aqui 1mn ao quadrado, negativo, né? Você vai representar apenas por menos mn ao quadrado. Ou seja,
Quando você tiver 1 ao lado da parte literal, 1 como coeficiente ou menos 1, você não precisa escrever. Tá bem? Escreve só apenas a parte literal e o sinal negativo se tiver. Outra observação. Quando o coeficiente de um monômio é o zero, o monômio representa sempre o número real zero e é chamado de monômio nulo. Então, se você tiver um monômio 0x, na verdade é o próprio zero, é apenas zero. 0x ao quadrado y ao cubo z é o próprio zero. 0mn ao quadrado, o monômio é próprio zero, isso aqui é um exemplo de monômios nulos. Bem? Grau de um monômio. O grau de um monômio com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Ou seja, como é que eu calculo, como é que eu faço para verificar o grau de um monômio? Por exemplo, aqui nós temos um monômio 6x ao quadrado y à quinta. Então, o grau desse monômio é a soma dos expoentes das variáveis. 2 mais 5. 2 mais 5 é 7. Então, esse monômiozinho aqui é do sétimo grau. Esse outro monômio, menos 1/3 AB. Sabe-se que em cima do A tem 1, muito embora não apareça, e em cima do B também tem 1. Então, nós temos aqui 1 mais 1 é 2. Logo, esse monômio é do segundo grau. Outro monômio aqui, ó, 5,1y à sexta. Esse monômio, como só tem uma parte literal, o grau é o expoente da única parte, da única letra que ele tem. Ou seja, é o monômio do sexto grau. 10. Esse 10 aqui é um monômio, ele não tem parte literal, então ele é chamado de monômio de grau zero. Porque eu poderia simplesmente escrever 10, tipo x a zero. Se eu colocasse 10x a zero, ele seria a mesma coisa que o 10. Tá bem? Então, quando eu tenho apenas um número, ele não apresenta parte literal, a gente diz que o grau desse monômio é grau zero. O grau de um monômio também pode ser dado em relação a uma de suas variáveis, se tiver mais de uma variável. Tudo bem? Aí, nesse caso, o monômio corresponde ao expoente da variável considerada. Por exemplo, esse monômio aqui, ó, se nós fôssemos calcular o grau geral desse monômio, nós somaríamos 2 mais 3, 5. Ele seria um monômio do quinto grau. Mas se eu calcular o grau dele em relação à variável x, vai me importar só o expoente do x. Então, esse monômio em relação à variável x, ele é do segundo grau. Em relação à variável y, ele seria do terceiro grau. Tudo bem? Esse outro monômio, menos 3/5 de a ao cubo b. Em relação à variável a, ele seria um monômio do terceiro grau. Mas aqui, em relação à variável b, aqui em cima do b, não aparece, mas tem o expoente 1, então ele é um monômio do primeiro grau. Se eu quisesse calcular o grau geral desse monômio, eu somaria 3 do a com mais 1 do b, ficaria 4. Esse monômio seria do quarto grau. Certo? Monômios semelhantes. Quando é que dois ou mais monômios são semelhantes? Gente, dois ou mais monômios são ditos semelhantes quando eles apresentam a mesma parte literal. Certo? Por exemplo, esse monômio 10x ao quadrado y e esse monômio 2/3 de x ao quadrado y. Percebo que a parte literal desse monômio, aqui, ó, é x ao quadrado y. E a parte literal desse monômio também é x ao quadrado y. Tá? Como eles têm partes literais iguais, então eles são chamados de monômios semelhantes. A única coisa que diferencia eles é o coeficiente. Tá? A mesma coisa aqui no exemplo de baixo. 2,5x ao cubo e menos 9x ao cubo. Ambos têm a mesma parte literal, que é x elevado ao cubo. Portanto, eles são ditos monômios semelhantes. Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes ou termos semelhantes, como nós já vimos. Assim, são denominados monômios semelhantes. Se dois monômios são semelhantes, porque têm a mesma parte literal. Esses dois monômios são semelhantes, porque têm a mesma parte literal, x, y, z ao quadrado, aqui x, y, z ao quadrado. Esses dois monômios também são semelhantes, porque apresentam uma mesma parte literal, mk e mk. Observe que esses monômios aqui, eles não são semelhantes. Olha, exemplo de monômios não semelhantes. 6x e 6y. É fácil de verificar que eles não são semelhantes, porque a parte literal do primeiro é x e a parte literal do segundo é y. Então não são semelhantes. Esse outro monômio, se nós olharmos sem muita atenção, a gente pode até entender que eles são semelhantes. Mas se a gente for prestar bem atenção, a gente percebe que não, porque aqui eu tenho x elevado ao quadrado e aqui eu não tenho x elevado ao quadrado, eu só tenho x.
Aqui eu tenho y sozinho, aqui no outro eu tenho y ao quadrado. Então perceba que esses monômios não são semelhantes, porque no primeiro o quadrado está em cima do x e no segundo o quadrado está em cima do y. Isso aí faz deles monômios não semelhantes, porque a parte literal do primeiro não é igual à parte literal do segundo. Seriam semelhantes se, por exemplo, o quadrado que está em cima do y estivesse em cima do x. Aí eles passariam a ser monômios semelhantes. Dois exemplos de monômios também não semelhantes, muito embora o coeficiente seja o mesmo, menos 7/2, mas a parte literal é diferente. Aqui é a ao quadrado, aqui é b ao quadrado, aqui é b ao cubo, aqui é c ao cubo, aqui é c a 1. Né? Ou seja, os expoentes das variáveis estão todos diferentes, portanto, ele não apresenta a mesma parte, esses dois monômios não apresentam a mesma parte literal. Lógico, né? Logicamente, então eles são chamados de monômios não semelhantes. Muito bem, gente, uma tarefa de aprendizagem, você vai ler as questões e resolver. Por exemplo, a primeira questão diz: Mariana vende carrinhos em miniatura a preço de X reais, cada um. Qual o monômio que representa o preço de 9 desses carrinhos? Você vai só expressar aqui o monômio que representa essa ideia. Na aviação Cupuaçu, a viagem de Belém a Barcarena custa R$ 22,50. É o preço de uma passagem. Qual é o monômio que representa o valor arrecadado com Y passageiros que faz esse tipo de trajeto? Você vai representar aqui o monômio, né, que representa esses Y passageiros que fazem esse mesmo trajeto. Terceira questão. Qual o monômio que representa o produto de 7 por A por B? Quarta, identifique quais dessas expressões algébricas abaixo são monômios. Então você tem aqui 5 expressões, você vai identificar aquelas que são monômios, tá bem? Quinta questão, identifique o coeficiente e a parte literal dos monômios. Né? Tem esse monômio, você vai dizer quem é o coeficiente dele e quem é a parte literal, é a mesma coisa na letra B e C. Sexta questão, nos monômios seguintes, quais são os que têm grau 4? Você vai dizer aqui desse monômio A, B, C e D. Quais deles têm grau 4? Preste bastante atenção. É o grau geral que a sexta questão está se referindo. Sétima questão, qual é o grau desse monômio? Oitava questão, o monômio 10a elevado a n, b elevado ao quadrado e 20x elevado a 7, y elevado a m, são do oitavo grau. Está dizendo que esses dois monômios são do oitavo grau. Então, qual é o valor numérico da expressão m mais n? Então, primeiramente, você vai procurar o valor do n aqui, para esse monômio ser do oitavo grau. Depois vai encontrar o valor do m para esse monômio ser do oitavo grau. E vai pegar o valor do m e do n, somar e dizer quanto é que vale o m mais n. Confira as suas respostas com a resposta do gabarito que está aqui, né? Aquelas questões que coincidirem é porque você acertou. Aquelas questões que o seu resultado for diferente da do gabarito é porque você errou. Eu peço que você faça de novo a questão com mais atenção, que provavelmente você consiga encontrar a resposta correta. Tudo bem? Muito bem, gente. Então, se você gostou da videoaula, dê like, deixe um comentário no seu canal e faça a sua inscrição. Não esqueça de fazer sua inscrição, que é isso que mantém o canal funcionando. E não esquece, estuda que a vida muda. Na próxima videoaula a gente vai ver a adição algébrica desses monômios. Até a próxima.